Tua palavra esconde, guardada no meu coração. Paz, irmãos, estamos de volta e vamos retomar a nossa reflexão no capítulo 12 de Hebreus, versículos 1 a 3. Começamos ontem meditando nesse capítulo, nesse texto, e eu quero continuar ainda no versículo 1 desse capítulo. Nós vimos ontem que o texto começa com esse portanto, que é uma ligação direta do capítulo 12 com o capítulo anterior, que é o 11. E mais do que isso, o autor do texto ele vai conectar eu e você, que vivemos nesse tempo, com os homens e mulheres de fé que viveram no passado. Por isso que ele usa a expressão que nós temos a rodear-nos uma grande nuvem de testemunhas, ou seja, a vida que eles viveram pela fé, o testemunho que eles deixaram, é uma forma de Deus nos incentivar, nos ensinar, nos motivar a continuarmos em frente e a vivermos uma vida realmente relevante para a glória de Deus. É como se o autor tentasse nos dizer que se nós de fato queremos vencer como eles venceram, se nós de fato queremos honrar a Deus como eles honraram, se nós queremos deixar um testemunho impactante para as futuras gerações, nós temos que, como o texto vai continuar dizendo, temos de nos desembaraçar de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Meus amados, essa expressão desembaraçar-nos, na linguagem de hoje, na Bíblia, na linguagem de hoje, diz assim: deixemos de lado tudo aquilo que nos atrapalha. A versão NVI vai dizer: livremos-nos de tudo aquilo que nos atrapalha. Ou seja, servir a Deus implica em renúncia. Por isso Jesus, lá em Lucas 9, 23, vai dizer: se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga. Servir a Deus implica em renúncia, implica em rompimento. Quando nós lemos, por exemplo, Filipenses capítulo 3, nós vamos ver Paulo dizendo que quando ele encontrou a verdade em Cristo, ele renunciou tudo aquilo que parecia importante para ele, tudo aquilo que ele valorizava, que pareciam as coisas mais significativas, ele disse que considerou como refúgio, como nada, diante do conhecimento de Cristo. Então, servir a Deus implica em romper. Segundo aos Coríntios 5,17, diz: se alguém está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas já passaram. Marcos capítulo 10 vai registrar o episódio daquele jovem rico que é desafiado por Cristo a segui-lo, abandonando toda a sua riqueza, e diz o texto que ele volta para casa triste, porque ele era incapaz de abrir mão, de romper com tudo que tinha por Cristo. Então, querido, entenda uma coisa: para ter uma vida de fé, para ter um testemunho realmente que inspire, nós temos que desembaraçar-nos de tudo aquilo que se coloca entre nós e Deus, tudo aquilo que nos atrapalha na nossa vida cristã, tudo aquilo que nos coloca em pecado diante do Pai, tudo aquilo que vai colocar Deus em segundo plano na nossa vida. Nós temos que tirar tudo isso da nossa vida. Mas ele segue, ele diz que devemos nos desembaraçar de tudo aquilo que nos atrapalha, mas ele vai dizer que nós devemos nos desembaraçar também do pecado, que tenazmente nos assedia. Na Bíblia, na linguagem de hoje, diz: o pecado que se agarra firmemente a nós. Meus amados, o pecado é uma ameaça constante. Ele é sutil e destruidor. Por isso que a expressão nos assedia, ou nos envolve, ou se agarra firmemente em nós. Ou seja, o pecado é uma coisa que está sempre presente, sempre tentando nos atrair. E ele disse que se nós queremos vencer, se nós queremos ter uma vida que realmente glorifique a Deus, um testemunho realmente que inspire outras pessoas a amar e servir a Deus, nós temos que nos desembaraçar também do pecado que tenta nos afastar de Deus. Preste atenção, querido.
O pecado, ele vem sorrateiramente, tentando furar as nossas defesas. O vírus que nós estamos enfrentando hoje no mundo, que nos colocou em quarentena e que fez com que a maioria dos cristãos estivesse agora recluso em casa, esse vírus não estabeleceu uma trégua com o pecado. Essa quarentena não estabeleceu uma trégua com o pecado, ou seja, nós continuamos a nossa luta contra o pecado. Nós continuamos sendo assediados diariamente pelo pecado, ou seja, nós corremos o mesmo risco hoje de pecarmos, de desagradarmos ao nosso Deus. Preste atenção numa coisa, querido. O fato de estarmos na quarentena não nos torna imunes a isso. O fato é que as estatísticas mostram que a violência doméstica aumentou, né? A estatística mostra que o acesso aos sites pornográficos aumentou. A estatística mostra que o alcoolismo também aumentou, ou seja, apesar de estarmos em casa, a maioria da população reclusa em casa, continua vulnerável ao pecado, continua sendo assediada pelo pecado, e eu e você estamos vivendo essa realidade. E nós temos que usar as armas que Deus nos deu, a força do Evangelho na nossa vida, para que o pecado não tome conta da nossa mente, do nosso coração e nos leve a ficarmos longe do Pai, nos leve a rompermos a nossa comunhão com Deus. O pecado não deve ter lugar na nossa vida. Isso nos lembra o que Paulo diz, por exemplo, lá em Efésios capítulo 4, versículo 17. Ele diz: "Isso, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios na vaidade dos seus próprios pensamentos." E assim ele vai seguir, assim ele vai continuar falando do desafio de vencermos as tentações e o pecado que está tentando tomar conta de novo do nosso coração. E a partir do verso 25 de Efésios capítulo 4, ele vai dizer como deve ser a vida agora, essa nova vida com Cristo, deixando a mentira, fale cada uma a verdade, né? Não falemos palavras torpes e por aí vai. O fato é que Paulo está nos lembrando o seguinte, que nós devemos lutar todos os dias para viver uma vida santa na presença de Deus. Que o pecado, querido, não tenha lugar na nossa vida. Ou seja, se nós continuarmos a ter na nossa vida coisas que nos atrapalham na nossa caminhada cristã, coisa que muitas vezes pode não ser pecado, mas que venha nos atrapalhar no nosso desenvolvimento espiritual, nós temos que tirar isso da nossa vida. Mas mais do que isso, ele diz, o pecado, esse precisa ser extirpado da nossa vida, tirado da nossa vida, renunciado da nossa vida, para que possamos viver uma vida que agrade de fato a Deus. Por isso, querido, eu quero desafiar você a manter a vigilância, manter a oração, a leitura da Bíblia, andar na presença do Deus que é santo. A Bíblia diz, sede santos porque eu sou santo, e que o pecado de fato não consiga ter lugar, não seja bem-vindo na nossa vida. Em nome de Jesus, oremos. Pai, louvado seja o teu nome, pela força do Senhor em nós. Nos ajuda, Senhor, a não cairmos em tentação, que o pecado não tenha lugar na nossa vida, para a glória e louvor do teu nome, Pai. Em nome de Jesus, amém.